A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Os irmãos podem assentar. Irmãos amados, nós estamos nesta manhã, somos mais do que privilegiados, e eu muito mais, por pregar a palavra do Senhor. Estou feliz nesta manhã. O pastor Fábio ontem me mandou uma mensagem para que eu estivesse aqui pela manhã. Eu até pensei em pregar sobre a primavera, porque nós estamos na primavera, né? E aí eu imaginei pregar sobre as 4 estações envolvendo a vida cristã, mas isso fica para uma outra oportunidade. E o Senhor me levou para o livro de Apocalipse, capítulo 4, que eu já preguei, mas de outra forma, e eu acredito que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. O livro de Apocalipse, como todo mundo sabe, é um livro de caráter e de natureza escatológica, envolve as coisas do fim, e seria muito propício falarmos sobre o fim do tempo, ou o fim dos tempos que nós estamos vivendo, mas este não é o caso, apesar da problemática que está havendo neste momento, e que alvoroça todo mundo a respeito da volta de Jesus, e que é apenas um dos muitos sinais da volta de Jesus. Me prendi ao capítulo 4 porque ele é interessante. Existe uma mudança de atmosfera, de ambiente e, por que não dizer, de aspecto geográfico e espiritual. Todo mundo sabe que o apóstolo João era conhecido como discípulo amado. Somente João não teve a sua morte de forma brutal. Ele morreu de forma natural, de velhice. Todos os demais apóstolos morreram, uns foram decapitados, outros queimados vivos. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, e por aí diante. Mas João, como Jesus ouvira dito, no Evangelho de João, ele mesmo descreve, Pedro até estava um pouco preocupado, porque Jesus estava falando sobre as perseguições que haveriam de vir, e a morte com cada um deveria sofrer por causa do cristianismo, por causa da sua fé. E Pedro ficou um pouco curioso, porque Jesus não falara de João. Lá no último capítulo você vai perceber isso, que Pedro até faz um sinal para João, para que Jesus dissesse alguma coisa a respeito de João, porque ele não falara nada. E Jesus respondeu a Pedro assim: olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, quanto a João, deixa ele quieto, eu vou estar com ele numa revelação diferente de vocês. João está exatamente aqui no capítulo 4, tendo uma revelação de Deus. Todo mundo sabe que João pertence ao primeiro século, ou seja, os crentes do primeiro século, dos primeiros 100 anos da igreja cristã. E foi um tempo muito difícil, foi um tempo de muita luta. Os imperadores da época, Júlio César, Domiciano e muitos outros que passaram nesse tempo, foram cruéis à igreja. Não perdoaram a igreja, perseguiram severamente. E João pertence a esta classe. Se você ler, por exemplo, a carta da igreja de Esmirna, você vai ver que é uma igreja, a Esmirna significa amargura. E Jesus disse assim: eu vou permitir que vocês tenham uma tribulação de 10 dias. Na verdade, não eram dias de anos, não foram 10 dias, mas foram 10 anos de perseguições severas. Foi neste tempo que Policarpo morreu, que Antipas morreu, foram queimados vivos na fogueira por testemunho da sua fé. Quanto a João, ele recebe uma revelação na ilha de Pátimos.
Patmos não era uma ilha muito conhecida, Patmos não era um referencial geográfico, e o ódio de Domiciano era tão grande, que a história diz que João foi lançado num latão de óleo fervente, e de forma milagrosa, João sai vivo daquele lugar, ele sai ileso, é a história que diz, ele foi jogado a fim de morrer, mas nada tocou João. O ódio de Domiciano era tão grande, que não podendo matar João, o que ele faz? Ele joga João na ilha de Patmos, uma ilha onde tinha muitas feras, e o objetivo de Domiciano, como ele e o império não pôde matar João, ele joga João na ilha de Patmos, para que ele morra de fome, ou comido pelas feras. Mas é neste momento sombrio, naquela ilha, chamada Ilha de Patmos, que até então não era conhecida. A Ilha de Patmos, segundo a história, se tornou conhecida por causa de João. Então, a gente entende que não é o lugar, somos nós. A importância não é o lugar, somos nós. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do rei. A ilha não era importante, mas o apóstolo era. E naqueles momentos em que João está ali, ele recebe a revelação do Apocalipse. João e Paulo foram os homens que mais tiveram de Deus a revelação. João olhou muito, foi para um aspecto de visão. Ele disse: eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi mais isso. Paulo, a revelação de Paulo foi totalmente diferente. Apesar de ver algumas coisas, a revelação de Paulo estava na palavra. Ele recebia pela palavra. E ao mesmo tempo ele visualizava o futuro. Paulo então e João foram os homens de maiores revelações na Bíblia. João está na ilha de Patmos, e no capítulo 1, ele recebe a revelação pessoal de Jesus, porque o livro de Apocalipse, ele não trata das tormentas, das tribulações, das lutas, das guerras, mas o livro de Apocalipse trata exatamente da revelação pessoal de Jesus, ou seja, se você quer conhecer Jesus de forma pessoal, está no livro de Apocalipse. Jesus é o tema central da Bíblia e exclusivamente de Apocalipse. E no capítulo 1, Jesus se revela a ele, e é claro que de forma figurada, porque Jesus não tem olhos como chama de fogo, não tem cabelo branco, não tem pés de latão, não, é uma forma figurada para expressar a sua natureza, a sua inteligência, a sua personalidade e o seu poder. João, então, no capítulo 1, tem a revelação pessoal de Jesus. No capítulo 2 e 3 é a revelação da igreja. João tem uma revelação das 7 igrejas da Ásia, que representa, de caráter profético, as 7 igrejas, ou a igreja universal, em todos os tempos, partindo de Éfeso até a igreja de Filadélfia. É um conceito histórico, que retrata a historicidade da igreja, desde o seu nascimento até o seu arrebatamento. Então, as 7 igrejas retratam a história, a natureza, o estado e a posição da igreja na sua trajetória cristã. No capítulo 4, tem uma mudança de atmosfera. Por quê? Enquanto João está na terra, nos capítulo 1, capítulo 2 e 3, no capítulo 4, ele sai da terra e vai para o céu. E é interessante que, começando o capítulo 4, que é aqui que estão os segredos, e eu quero que você que ficou com a sua Bíblia aberta, você entenda algumas coisas importantes, porque às vezes a gente passa despercebido em algumas situações, tanto na leitura quanto na nossa vida. Deus não trabalha de forma imediata, Deus vai trabalhando de forma progressiva, ele vai escrevendo a história, e apesar da gente não entender alguns momentos, ou de imediato, ao longo do tempo, ou no final de alguma coisa, da provação, dos fatos, a gente vai comprovar como que Deus trabalha, a forma como Deus trabalha, o que Deus usa para nos advertir, para nos orientar. João está no céu,
e ele tem uma revelação extraordinária. No versículo 1 diz assim, olha, depois destas coisas, vírgula. O que representa esta palavra, depois destas coisas? Para João representa muita coisa. Na verdade, esta palavra representa para todos nós, para 3 pessoas. Primeiro, para a igreja. Segundo, para cada um de nós em particular. E terceiro, para João. Para João, Jesus diz assim, e depois destas coisas. Por quê? Porque João estava vindo, enfrentando a fúria de Domiciano, enfrentando a fúria do império, passado por tribulações, por dificuldades, por ameaça. Deduz que João estava aqui aproximadamente com quase 90 anos de idade. Imagina um velhinho, com quase 90 anos, sendo perseguido por um império, e o império todo querendo matá-lo, querendo destruí-lo, mas mesmo com todo o poderio de Roma, não conseguiu matar o servo de Deus. Mas a pressão existia, os problemas existiam, as ameaças existiam. Foi jogado naquela ilha para ser morto, e eu começo a entender a pressão que aquele homem vivenciara naquela ilha, uma ilha totalmente vazia, sem recurso humano, fria, à noite adentro, ele ouvia os rugidos das feras, e estava lá João, mas aí o texto diz assim, e depois destas coisas, mudança de fase, mudança de tempo, mudança de atmosfera, isto representava para João. Por outro lado, representa para nós também. Às vezes nós passamos por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitas tribulações, das quais nós às vezes não entendemos. Quando pensamos que vai ficar tudo bem, as coisas pioram. Fala das nossas aflições, das circunstâncias que nós vivenciamos, dos nossos problemas, problema familiar, problema econômico, pressão de todo lado, ameaça, enfermidade. Mas aí a Bíblia está dizendo, e depois destas coisas, algo está para acontecer. É o que Deus está nos dizendo esta manhã. Eu não sei como você chegou aqui, que luta que você está enfrentando, que dificuldade que você está passando, esta crise, eu não sei o grau desta crise, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, que depois desta luta, que depois desta fase, que depois desta tribulação, algo novo vai acontecer. Diga para o seu irmão, olha, diga para ele assim, depois dessa luta, diga para ele, depois desta luta, Deus tem coisa nova para você. É isso. Tem um novo tempo, uma nova história, depois destas coisas. Existem momentos na nossa vida que nós não entendemos, choramos às vezes, tanta dificuldade, buscamos resposta em várias pessoas, em vários lugares, mas nós não temos. Mas Deus está a nos dizer esta manhã, depois destas coisas, tudo vai ser de vitória em vitória. Depois destas coisas, vírgula. Aí João diz assim, olhei, vírgula. Veja que ninguém mandou João olhar. Jesus não mandou dizer, olha João, olha para tal lugar, olha para tal direção. Depois destas coisas, ele disse, olhei. A gente precisa ter a decisão de olhar, de buscar a visão ampla das coisas. João não foi mandado, ou ninguém mandou João olhar para tal direção, foi uma decisão dele.
E eu te pergunto esta manhã, para onde você está olhando? Em que direção? Lembra da mulher de Ló? Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló olhou para trás. Para onde você está olhando? Para as circunstâncias? Para o problema que você está vivendo? Para a situação problemática da sua vida hoje? Para quem ou para onde você deve olhar? O salmista, no Salmo 121, se não me falha a memória, ele cercado por tantas ameaças, por tantos problemas, ele se viu perdido, ele se viu atordoado diante de tantas ameaças. Ele disse assim: elevo os meus olhos para o monte. Monte fala de segurança, monte fala de proteção, monte fala de refúgio, mas ele no momento não tinha refúgio nenhum, não tinha nenhuma solução. Aí ele diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Dos montes, dos vales? Não. De onde me virá o socorro? Ele diz assim, é como se ele estivesse respondendo à sua própria alma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para onde ele estava olhando? Para o céu. Eu não sei para onde você está olhando, se é para os lados, se é para trás, se é para frente, se é para baixo, mas eu te convido nesta manhã a olhar para cima. É para cima que se olha, é do alto que vem a nossa redenção. Olhai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e serei salvo. Olhe para cima. A Bíblia diz que Pedro, ao ver Jesus andar sobre as ondas do mar, sobre o mar, ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande, mande que eu vá até onde o Senhor está. E ele começou a andar sobre as ondas do mar. Diz a Bíblia que ele olhou para o vento, olhou para o mar e teve medo. Se nós olharmos para as tempestades, se olharmos para as dificuldades, teremos medo. Mas se olharmos para Jesus, teremos segurança. Levante a sua mão para o céu e fixe os seus olhos no céu. Sabe por quê? Porque é do céu que vem a tua resposta. A tua resposta não vem dos homens, a tua resposta não vem do sistema, a tua resposta, o teu livramento, a tua vitória vem do céu. Ergue a tua cabeça, ergue os teus olhos e olhe para o céu, de onde vem a tua vitória. Pergunta ao seu irmão, para onde você está olhando? Pergunta ele aí, para onde você está olhando? Depois destas coisas, olhei, e ele disse assim: e eis que estava uma porta aberta. Tem tanto segredo aqui. João foi jogado na ilha de Patmos, prisão. Fecharam as saídas de Patmos, fecharam as portas, ele não poderia sair. Mas sabe o que é que eu entendo aqui? Pode todos os homens, pode qualquer um, ou pode qualquer sistema fechar a porta para nós, como aconteceu com João. Enquanto Domiciano fechou a porta para que João não saísse daquela ilha, sabe o que Deus fez? Deus abre uma porta no céu. Pode até acontecer que as portas aqui, todas elas estejam fechadas, mas se for preciso, Deus abre todas as portas na terra, e se não abrir aqui, com certeza Ele pode abrir uma porta no céu. Aleluia! Porta na Bíblia fala de acesso, fala de comunhão.
E se tem alguma coisa que nós temos a nosso favor, é que as portas estão abertas. Sabe por que eu posso te dizer esta manhã que as portas não estão fechadas? Porque Jesus disse assim: eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecho e ninguém abre. Deus vai abrir uma porta para você, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Creia esta manhã. Pode ser que a porta esteja fechada, mas Deus tem o poder de abrir todas as portas. Sabe por quê? Porque a chave está na mão dele. As portas, talvez você diz assim, as portas, daqui a pouco a gente vai explicar melhor isso, porque a gente usa as expressões, e às vezes a gente usa as expressões erradas, né? Mas às vezes a porta está fechada. Mas eu quero te dizer esta manhã, que se Deus resolver abrir a porta, ninguém fecha. Deus tem uma porta aberta para você, meu irmão. Significa dizer que Deus tem uma saída. Significa dizer que Deus tem uma resposta. Significa dizer que Deus tem um livramento. Sabe aquele emprego que você procura? Sabe aquela resposta que você tanto almeja? Deus pode te dar nesta manhã, se você acreditar. Esta porta de emprego foi reservada para você. Acredite nisto, porque Deus abre porta aonde não tem. Agora vamos ver alguns segredos. Depois dessas coisas olhei, e eis uma porta que estava aberta. O interessante, Amanda, é que não é só a porta que estava aberta, mas o céu também estava aberto. Não era só a porta, mas o céu também. Então, esta manhã você tem motivos para dar glória a Jesus. Sabe por quê? Porque não tem só a porta aberta, mas o céu está aberto para você. O céu, eu acho que você não entendeu. O céu está aberto para você. A providência de Deus está ao seu alcance. Não só a porta, mas o céu também está aberto. O céu está aberto. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse assim: eu vejo os céus abertos. Os céus abertos. O céu está aberto. O céu não está fechado. Para você, para nós, para a igreja, o céu está aberto. Mas tem coisa mais interessante aqui ainda. Olhei depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta. Observe que a porta não se abriu naquele momento. Deus não abriu a porta naquele momento. Ou a porta foi colocada e depois aberta. Não. A porta já estava. Diga comigo, a porta já está. Irmão, a porta já está aberta. A porta não vai abrir, pastor Ricardo. A porta já está aberta. Diga para seu irmão que está do seu lado: a porta não vai abrir, a porta já está aberta. Já está aberta. Significa dizer que Deus é o Deus da sua providência. Ah, irmão, vou orar para Deus abrir a porta. Não, irmão, Deus não vai abrir a porta já está aberta. Levante a sua mão para o céu, a vitória não vai acontecer, a tua vitória já está preparada. Aleluia, a porta
estava aberta. Não vai abrir. Já está aberta. Não tem impedimento. Tome posse da tua vitória esta manhã. Levante a sua mão. Você que veio buscar uma vitória, não vem buscar a vitória do pregador, porque não tem vitória para você. Eu preciso de vitória. Mas aquele que tem a chave da morte e da vitória está aqui nesta manhã e pode te dar vitória. E a porta já está aberta. A porta não vai abrir. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta. Engraçado, que não é várias portas. Ele disse assim, eu olhei e eis que estava várias portas. Não é isso que diz a Bíblia? Uma porta. Porque a gente não precisa de várias portas. A gente precisa apenas de uma porta. Diga para seu irmão que está do seu lado, a porta está aberta. Entra. E não é várias portas, é uma porta só. Sabe quem é esta porta? Jesus disse assim, eu sou a porta. Dizendo, eu sou a saída. Eu sou a resposta. Eu sou o livramento que você precisa. Joga toda a sua ansiedade nos pés do Senhor. Joga este problema nos pés do Senhor. Joga este sofrimento nos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é a porta. Ele é a tua saída. Daí, depois dessas coisas, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que comigo de trombeta ouviram falar comigo, muito bom, interessante, pastor Adriano, que no capítulo 1, João está na ilha de Patmos e vai recebendo a revelação pessoal de Jesus. E aí, quando ele observa toda aquela figura de um ser, não é? Com cabelos brancos, simbolizando a sua eternidade, seus olhos como chama de fogo, revelando a sua capacidade de saber todas as coisas. Ele tem um cinto de ouro no peito do seu sacerdócio real. Ele tem os pés como latão reluzente, que fala de juízo. Aí, enquanto ele estava olhando, ele diz assim, e eis que eu ouvi uma voz como de trombeta, a falar comigo, João. Aí João vira para trás, e tem a visão do Cristo glorificado. Aí passa o capítulo 2, passa o capítulo 3, e no capítulo 4, ele diz assim, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Significa dizer, pastor Ricardo, que o Jesus que falou com ele no primeiro capítulo, tornou a falar com ele no capítulo 4. Então veja bem, qual é a aplicação? Aquele mesmo que falou com você lá no passado, ontem, é o mesmo que fala hoje. Você está dizendo assim, mas Deus não fala comigo não. Ele falou ontem e vai continuar falando com você outra vez. Eu preciso ouvir a voz de Deus constantemente. A voz de Deus é algo que nos acalenta, é algo que nos fortalece. Quantos aqui desejam ouvir a voz de Deus? Então se submeta a Ele, se curve diante dEle, porque o Senhor vai falar com você. Não! Existem algumas pessoas que dizem, mas antigamente o Senhor falava comigo, era assim, desse jeito. Não. Antes não. Tem que ser o presente. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Domingo pela manhã, eu estava orando. E eu que dei a lição domingo pela manhã. Eu cheguei em casa um pouco atrasado, cheguei em casa mais de meia-noite. Eu fui a Italva e cheguei em casa 00:30. Foi o nosso irmão Lázaro. E aí, pastor Adriano, eu estudei de 00:30 até 2h da manhã. Quando foi 5 horas, eu acordei de novo, para estudar. E a glória de Deus me envolveu de uma tal forma gloriosa. E eu passei a manhã estudando e sentindo a presença de Deus.
Quando eu cheguei aqui pela manhã, eu não me contive e continuei chorando. Aí até uma irmã perguntou, você está passando mal? Eu falei, não estou passando mal não, estou não. Eu estou em sintonia com o céu. Apesar das falhas, apesar das dificuldades, mas eu estou ouvindo Ele falar comigo. Eu ouço Ele a falar comigo através da palavra. Eu ouço Ele a falar comigo através dos louvores. Eu ouço Ele falar comigo através das circunstâncias, através dos problemas. Eu olho para o problema e digo assim, esse problema é tão difícil. Aí Ele fala comigo, não, esse problema é fácil. Senhor, a porta está fechada. Não, a porta não está fechada, a porta está aberta. Amplie a sua visão. Escute eu falar com você. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, porque Ele está falando comigo. A mesma voz que falou comigo lá, da primeira vez, tornou a falar comigo. Quer saber de uma coisa? Deus quer falar com você constantemente. Por que você acha que Deus ia lá no jardim do Éden todas as tardes? E durante o dia, Adão estava trabalhando, cuidando, cultivando das flores, era o jardineiro do jardim. Mas à tarde, quando aí o sol ia embora, chegava aquele frescor, Deus ia caminhando lá para o Éden. Para quê? Dialogar com Adão. Quando você vai para o patriarca Abraão, a mesma coisa. Mesma coisa. Abraão tinha o costume de ir para debaixo dos carvalhais, porque a ideia cultural daquela época era que os deuses falavam nas árvores, debaixo das árvores. Ele ia lá para debaixo dos carvalhais. Tinha uma ideia ainda cultural, pagã, mas Deus não olhava para isso, porque Deus não leva em o tempo da nossa ignorância, o aprendizado, não é? E aí, certo dia, ele estava designado a destruir Sodoma e Gomorra. De repente, Abraão está na porta da tenda, e ele observa que vem 3 anjos, 3 pessoas em direção a ele. Quando chega mais perto, ele percebe que era o anjo do Senhor. E quando ele percebe que era o anjo do Senhor, ele se curva diante e adora. E um daqueles anjos era Cristo. Por quê? Porque anjo não recebe adoração, e aquele anjo recebeu. E aí, Abraão ficou todo entusiasmado, alegre com a presença daqueles 3 anjos, e disse assim, eu quero fazer uma oferta para o Senhor. Chamou Sara rapidamente, mandou preparar um sacrifício, uma oferta, e depois comeram, participaram, acabaram o assunto, e eles foram em direção a Sodoma. Aí foram os 3, irmã Esther, e Abraão ficou na porta da tenda, vendo aqueles homens irem embora. Quando chegou determinado tempo do caminho, o anjo que era o Cristo, que era o anjo do Senhor, disse assim, ocultarei eu, falou com os 2, ocultarei eu o que faço a Abraão, meu amigo? Ou seja, ele estava indo em direção a Sodoma para destruir Sodoma e Gomorra. Era propósito daqueles anjos. Só que um anjo disse assim, ocultarei eu o que faço a Abraão, meu amigo? Sabe o que ele faz? Ele manda os 2 anjos irem na frente, e ele volta para a tenda de Abraão, para falar com Abraão. Ei, você sabia que Deus tem saudade de você? Saudade de conversar com você. Essa correria da vida, a correria do trabalho, a correria dos nossos compromissos, nos faz estar pouco tempo lendo a Bíblia, desfrutando da presença dEle. Porque a Bíblia, a gente não pode apenas olhá-la como um livro para consulta de conhecimento teológico ou cultural, mas a Bíblia é um livro de enlevo espiritual, é alimento, ao passo que quando você a lê, você aprende, você entende de geografia, de ciência, de cultura, sim, você entende, mas existe uma riqueza muito maior do que essa, é a riqueza de ouvir Deus falar com a gente. Quem nunca já não se emocionou ao ler o Salmo 23? Que lido muitas das vezes, mas quando você lê com dedicação, com a intenção de ouvir a voz de Deus, você navega nas páginas da Bíblia. Ei, Deus não apenas quis falar com você lá no passado, Ele quer falar hoje com você. Ele quer se revelar hoje.
da forma como Ele é. Talvez, porque eu me incluo nisso, às vezes a gente não entende a circunstância, mas Deus fala de várias maneiras, com várias circunstâncias. Deus usa vários métodos, mas o importante é que Ele está falando. 8h40, muito devagar, né? Um culto mais tranquilo. Culto de libertação, culto da movimentação, né? O culto do movimento. Culto à noite é um culto evangelístico. Aqui é um culto de consagração. E eu não me preocupo com pula-pula, tá, irmãos? Não me preocupo mesmo. Nessa fase de pular, de virar cambalhota, de se arrupiar, virar helicóptero, essa fase minha já passou. Não, essa fase minha já passou. Sabe o que eu quero, irmãos? É que esta palavra fique impregnada não apenas na mente de vocês, mas no coração. Que vocês saiam daqui hoje a ler o capítulo 4 lá de Apocalipse na sua casa, e Deus fale outras coisas ainda mais profundas para vocês. As riquezas. E daí, ele disse assim, eu ouvi a voz que anteriormente falara comigo como voz de trombeta, voz forte, soberana. Aí disse assim, aí o que ele ouviu? João, sobe aqui. Mudança de atmosfera, mudança geográfica. Ele estava na terra, aí a voz disse assim, João, sobe aqui. E imediatamente, diz a Bíblia, que ele foi arrebatado em espírito. O corpo ficou na terra, mas o espírito de João foi para o céu. Mudança de ambiente, mudança de atmosfera. Antes estava na terra, agora está no céu. Mudança geográfica, antes estava na ilha, mas agora está no trono de Deus. Mudança de posição, antes ele estava embaixo, agora ele está no alto. Subiu de nível, e Deus é assim, sabe? À medida que a gente vai aprofundando nas riquezas de Deus, os níveis, claro que você já jogou algum joguinho, né? Algum joguinho, sobe de nível, né? Passa do nível, né? Eu tenho um joguinho lá na internet que é assim, coisa simples, mas aquele negócio tem hora que me faz raiva. O bom é que não tem nível, eu vou passando de fase, mas assim, não é nível, não é fase, é joguinho de criança mesmo, só para tirar o estresse. Mas, normalmente, o joguinho de videogame é para você passar de nível, né? Passa de nível, primeiro, segundo, terceiro. E Deus trabalha da mesma forma. Deus não quer que a gente fique no deserto da mediocridade, viver uma vida média. Deus quer que a gente viva um nível superior. E aí, lembra de Elias? Elias era o profeta de Deus. Com toda a experiência de Elias, que era conhecido como o profeta do fogo, mas tinha muita coisa para Elias vivenciar ainda. E você vai pegar as fases, você vai ver que quando Elias está no Querite, a palavra Querite significa lugar de corte. Eu não sei, acho que é só o Lázaro que é açougueiro aqui, né? Quando você vai desossar um animal, um boi, Djalma, mas não está aqui, mas o Lázaro está aqui. O camarada afia a faca, bem afiadinha, e ele corta realmente rentinho o osso, ó. Lugar de corte. Tem hora que Deus corta mesmo rentinho, né? A gente sente o peso e o fio da espada. Tem hora que o negócio é no corte mesmo, assim, ó, ao fio da espada mesmo. Elias está ali. Quem é que alimenta Elias? Quem é que leva pão e carne para Elias? Um corvo, uma ave de rapina. E aí Deus usa a sua soberania, porque o corvo, assim como o urubu, eles só comem carne apodrecida, eles não conseguem chegar perto da carne normal, né? Carne boa, fresca, eles só comem carne apodrecida. Se eles verem carne fresca, eles vomitam. Aí Deus, para mostrar a sua soberania, usa uma ave que não pode sentir o cheiro de carne fresca, e coloca, e como havia fome em todo o território, parece que eu estou vendo o exército da Síria, exército de Israel, Jezabel, vendo aquela ave passar com um pacote no bico,
Para onde ele estava indo? Estava indo entregar a carne para o profeta Elias, que estava lá em Querite. E você sabia que o Querite não era um lago, era um riacho que Deus criou. Pode pegar a história. Devido às muitas chuvas, pastor Ricardo, Deus criou o ribeiro de Querite. Por quê? Porque enquanto Elias não estava lá, ele disse assim, olha, vai para o Querite. Deus já tinha reservado o ribeiro para ele beber da água, e eu já estou providenciando o corvo para levar alimento para você. Aí, ele em primeira mão é alimentado por um corvo. Quando ele sai dali, para onde que ele vai? Aí a água secou, agora o ribeiro secou. Não era uma fonte, era algo que Deus criou, porque é Deus assim. Diga para o seu irmão, porque Deus está mandando te dizer, diga para o seu irmão, olha, Deus vai criar circunstâncias, Deus vai criar situações para te beneficiar. É assim que Deus faz. Deus abre porta onde não tem porta. Isso aí. Elias sai do Querite e vai lá para a terra de Sidom. E aqui eu tenho muita coisa, mas eu só vou focar nisso. E ele, quando ele chega na terra de Sidom, ele encontra uma viúva que está saindo de casa para catar uns gravetos, porque o que ela tinha para comer era tão pouquinho. É por isso que a Bíblia diz gravetos, poucos gravetos. Gravetinho é todo, pouco fogo, porque tinha pouca coisa, não precisava fazer uma fogueira, né? Está ela catando aqueles gravetos, aí o profeta Elias, me dá um pouco de água. A água ela tinha. Quando ela vira, ele disse, ei, não traz só água, faz um bolo para mim. Então, no primeiro nível, quem é que alimentou Elias? No segundo corvo, quem ia alimentar Elias? Uma viúva. Então, primeiro uma ave, depois uma mulher. E no terceiro nível, não era um corvo e nenhuma mulher. Elias está lá na caverna, lá no monte, Horebe. Quem é que leva a carne para Elias? Não é o corvo. Ele está dormindo, deitado, cansado. Quem é que leva? O anjo do Senhor vai lá e diz assim, levanta Elias. Então, primeira fase, um corvo. Segunda fase, uma mulher. Terceira fase, um anjo. E assim sucessivamente. Sabe o que Deus está dizendo? Sobe o nível. Chega de ficar dependendo dos outros. Chega de procurar profecia em tal lugar. Chega de buscar revelação na casa da irmã fulana. A revelação de Deus está dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Eleva o nível, sobe até aqui. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você viva no deserto da mediocridade, dependendo dos outros. A fase de ser alimentado pelo corvo já passou, pela mulher já passou, agora é do anjo para cima. Quantos querem elevar o nível, levante a mão e glorifique ao Senhor. Para me encerrar, João vê um trono, esse assim, sobe até aqui. Qual é o objetivo? João, eu quero te mostrar algumas coisas que depois vão acontecer, futuro. Irmão, não fica preocupado com o seu futuro. Seu futuro está nas mãos de Deus. Esse assim, sobe até aqui, porque eu vou te mostrar o que deve acontecer lá na frente. Ou seja, Deus não tem tempo, Ele é eterno. E como um ser eterno, passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. O passado, o presente e o futuro está diante dEle. Ele não tem surpresa. A gente é que fica se descabelando. A gente é que se desespera. Mas Deus já está vendo o futuro lá na frente. Você está vendo a porta fechada, mas a porta já está aberta. Você está vendo o problema, mas Ele já está vendo a solução. Você já está vendo a dificuldade, mas Ele já está vendo a vitória. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Ei, tudo que vai acontecer na sua vida, Ele vai te mostrar. Não tem nada oculto. Ele vai te mostrar. Vai te revelar, detalhe por detalhe.
Vou te mostrar as coisas que devem acontecer. E ele foi arrebatado, e sabe o que ele viu? Um trono. O trono fala de soberania, de supremacia, de domínio, de regência, de administração, de governo. Deixa eu te dizer uma coisa: sua vida, minha vida, nossa vida está sob o controle de Deus. Deus não perde o controle. É por isso que o João disse assim: eu vi um trono, e alguém em volta do trono se descabelando, desesperado, tentando resolver algum problema. Não, ele disse assim: e vi alguém assentado. Porque quem está sentado não está desesperado. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da minha vida, ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle da igreja, ele tem o controle do mundo político, ele tem o controle do universo, ele tem o controle de tudo, na terra, no céu. Ele tem o controle de todas as coisas. Sim. Qual era a aparência dele? Como João não podia descrever a aparência daquele que estava no trono, ele disse assim: a sua aparência era como de pedra de jaspe e sardônio. Ele não conseguiu definir, disse: a aparência dele era semelhante. Sabe por quê, irmãos? Por mais que a gente conheça quem é Jesus, é apenas um aparente. A gente vai ter apenas uma ideia, porque Jesus é muito maior daquilo que a gente imagina. Jesus é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Ele é bem melhor, ele é bem maior, ele é bem mais poderoso, ele é maior do que tudo. A nossa concepção, Paulo disse assim: ó profundidade de riqueza, de conhecimento, a mente humana não consegue decifrar quem é este Deus. Mas uma coisa eu estou certo: ele me conhece muito bem, e o meu futuro está nas mãos dele. Ele viu um trono, e aqui eu encerro. Ele viu um trono, e ele disse assim: em volta do trono tinha um mar como que de vidro, e a cor deste mar era semelhante à esmeralda. Um mar de vidro. Existe mar de vidro? Não. Não. Mas quando você olha para o mar na Bíblia, você vê o mar em agitação, porque o mar na Bíblia simboliza as aflições dos povos, as inquietações, as tribulações, guerras, conflitos. Lembra de Daniel lá no capítulo 9, se não me falha a memória? Ele viu o mar agitado e viu a visão dos 4 animais simbólicos, agitar das nações. Só que quando João olha para o mar que está perto do trono, tem um mar de vidro, semelhante ao mar de vidro, porque não tem onda. Sabe por quê, Marlon? Porque lá só tem sossego, lá só tem paz, lá só tem tranquilidade. Chega desse desespero. Quem está no controle da sua vida tem o controle de tudo. Não há razão para desespero. E olha bem, o mar era de cor de esmeralda. A esmeralda é que cor? Verde. Verde fala de quê? Para me encerrar, perto do trono tem esperança. No trono tem esperança. Tem esperança para você, tem esperança para a sua família, tem esperança para o seu problema. Ele é a nossa resposta, ele é a nossa vitória, ele é a nossa esperança. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que o amam e aguardam a sua vinda. Que possamos dizer todos juntos, amém.